Olha, eu acredito que o presidente Lula tem duas características que nem os seus adversários conseguem contestar, nem os seus principais adversários. Primeiro, ele é visto no mundo inteiro como um genuíno democrata. Ele é uma pessoa que nasceu da luta contra a ditadura, venceu 3 eleições democraticamente, reconheceu todos os resultados quando perdeu, jogou fair play a vida inteira e tem as portas abertas do mundo inteiro. Talvez seja um dos poucos governantes que tenham portas abertas em qualquer quadrante do mundo. Em segundo lugar, ele acredita no multilateralismo mesmo, não é tipo. Lula não está fazendo... Ele acredita no multilateralismo. E ele pensa que o Brasil, sobretudo pela sua dimensão, peso específico, nem pode pensar em outra política que não seja multilateral. Então, o fato de que eu, na mesma semana que ele está na China, estava nos Estados Unidos, deveria significar alguma coisa para um observador isento. Sim. Quer dizer, nós estamos jogando um jogo que é o seguinte... E foi pensado isso? Porque é muito estratégico, né? Bom, Arthur Lira, que é o relator, né, o ex-presidente da casa, resolveu nem ir na sua viagem para os Estados Unidos, que estava marcada agora, para focar justamente nessa que é uma pauta que eu sei que é essencial também para o governo. Como é que está a situação? Como é que está a relação com o Arthur Lira? Vocês estão próximos, estão conversando? Ele vai dar sequência ao projeto de vocês? Olha... Eu diria para você que nos 2 anos que ele teve na presidência da Câmara, eu não vou dizer, porque ninguém vai acreditar, que as negociações foram fáceis com ele. Mas aconteceram, elas aconteceram. Ele é uma pessoa que senta, é duro na negociação, mas ele senta e conversa. Ele, diante de dados inquestionáveis, ele cede. Quando ele fala, o dado é esse. Não... E nas vezes em que houve uma disputa entre a Fazenda e a ideia de que o Congresso tinha, quando se manifestou a contradição e os números foram apresentados, o presidente Arthur, à época, foi o primeiro a dizer, tínhamos um acordo, vamos cumprir o acordo. Então, eu quero te dizer, é um negociador duro, que pensa diferente, mas que quando é exposto a um conjunto de dados, senta e negocia. E quando faz um acordo, cumpre. Esse é o depoimento que eu tenho para dar do quê? Do meu relação com ele. Qual que é a gente diferença? Que tem outra avaliação, mas a minha experiência tem sido essa e não acredito que haja razão para mudar o nosso relacionamento. O senhor nos Estados Unidos e ele na China. Quer dizer, é um recado isso? Eu não posso sair do país sem autorização do presidente, entendeu? Então foi combinado, foi, ministro? No mínimo, foi autorizado. Mas porque depois ficou assim, o Brasil escolhe a China ou escolhe os Estados Unidos? O presidente Lula não vai fazer essa escolha por não acreditar nesse tipo... Com todo o respeito que nós temos pelo México, o México é um país muito irmão do Brasil. Aliás, você teve com a presidente. Eu tive com a presidenta do México. Qual foi a conversa com a presidenta do México? Aliás, a primeira mulher a assumir a presidência daquele país. Nós vamos repensar o nosso desenvolvimento. Nós não podemos ser tão dependentes, né, de uma relação bilateral. Mas hoje na importância, por exemplo, o que pesa os Estados Unidos e a China? Até nessa brincadeira que eu fiz, o Brasil escolhe a China ou os Estados Unidos. São mercados muito e você falou, diferentes. não dá para escolher, mas hoje o que pesa mais? Como é que está essa... Para ficar mais claro, até para quem está nos acompanhando. Olha, a China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, há muitos anos já. Né? Então, como é que você vai prescindir disso? O Brasil precisa de divisa, precisa exportar. Né? Os Estados Unidos têm a tecnologia de ponta que ninguém domina no nível que eles dominam. A China está correndo atrás e vamos combinar que fazendo um excelente trabalho de buscar alcançar a tecnologia americana. Mas o Vale do Silício está na frente, nós dependemos de tecnologia, como o mundo inteiro depende, e essas parcerias são fundamentais para o Brasil se desenvolver. Se nós formos privados de acesso à tecnologia de ponta, nós vamos ter dificuldade em usar o que tem de mais moderno hoje, a disposição do crescimento econômico e do aumento da produtividade. Então, não faz sentido para o Brasil. A própria Europa, que estava fazendo uma cara meio... Alguns países, né, de paisagem em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, no dia de véspera do anúncio do tarifaço americano, eu estava com o novo ministro das Finanças do Macron. Então, o presidente foi para a Rússia e para a China, eu fui para a França e para os Estados Unidos. Né? Então, nós estamos fazendo as conversas da maneira mais civilizada possível. Quer dizer, acho que resumindo, dá para dizer então que vocês estão tentando fazer do limão uma limonada, dado o caos no comércio mundial que o Trump instalou.
Eu acredito que o Brasil, Toledo, e falo isso desde o começo do governo, nós estamos numa condição geopolítica que, se bem aproveitada, pode favorecer o Brasil. Nós temos que saber usar, né, os atributos do Brasil, que não são pequenos, não são poucos, a favor do desenvolvimento do país. Vamos voltar para o Brasil? Vamos, né? Só para amarrar essa história sobre a reciprocidade, né? Porque o Lula, inclusive, na Rússia falou, né? Haverá reciprocidade. Qual vai ser essa reciprocidade? Porque aí no seu discurso agora fala, não, vamos dialogar, eu estou nos Estados Unidos, o presidente Lula está na China, vamos negociar oportunidades. Vai em algum momento sair algum tipo de reação aos Estados Unidos ou não? Olha, é curioso, né? Mas até o bolsonarismo no Congresso votou a lei da reciprocidade, querendo dizer o seguinte, olha, tem limite o que podem fazer. De novo, nós temos déficit com os Estados Unidos, na balança de comércio e serviços. Então não faz muito sentido você ser taxado, tem um déficit comercial. Deveria até ser o contrário, se fosse seguir a lógica dos Estados Unidos, deveria ser o contrário, nós deveríamos estar tomando providências. Então nós precisamos buscar um equilíbrio. Agora, essa primeira conversa que eu tive com o Bessent, não é a primeira que o Brasil tem com os Estados Unidos, porque o presidente Alckmin, o vice-presidente, está envolvido nessas negociações. Agora, o presidente voltando, nós vamos poder fazer um balanço dessas interlocuções todas e vamos poder tomar decisões. Vamos falar de imposto de renda, que todo mundo quer saber, o desconto, todo mundo né? paga, a isenção para quem ganha até R$5.000. Talvez você pudesse rememorar o que é o projeto do governo rapidamente, mas dizendo qual é a diferença que tem em relação ao que vocês propuseram, em relação ao que o próprio Arthur Lira já propôs, né, no passado. Né? Tem um lado que é o lado da terminar com o pagamento de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e dar um desconto maior para quem ganha até 7 mil, e tem a compensação disso, que é taxar os super ricos. Qual que é a diferença em relação ao que o Lira quer? Não, ao que o Lira quer eu vou saber. Né? Ao que tramitou na Câmara quando ele era presidente, eu posso dizer, porque é uma proposta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria diminuir o imposto de empresas e aumentar o imposto sobre dividendos do cidadão. Então, ele tinha essa pegada. Né? Isso ia, na nossa opinião, não ia trazer mais bem-estar por uma simples razão. Imagina você, um pequeno poupador, e você coloca as suas economias em ações. Você ia ter os seus dividendos tributados, mesmo sendo uma pessoa de classe média ou de classe média abaixo. Se você tivesse alguma poupança em ação, ao receber os dividendos, você ia ser tributado. O nosso projeto não desonera a empresa, desonera o trabalhador. É outra visão de mundo. Nossa proposta, que aliás o Bolsonaro chegou a defender e desistiu, o Bolsonaro desistiu de isentar o trabalhador que ganha até R$5.000, que era uma promessa que ele tinha feito, e passou a querer cobrar sobre o PIX, o CPMF. Né? Ficou 2, 3 anos com o Marco Sintra como secretário da Receita e o Guedes defendendo a volta da CPMF com outro nome. Um imposto digital sobre pagamentos, mas no fundo, era a volta da CPMF. Nós não temos nada a ver com essa... Marco Sintra, só para lembrar, é o inventor da CPMF com o nome de imposto único. Era para ser único, acabou sendo mais um. Exatamente. Então, nós não temos nada a ver com isso. A nossa proposta de reforma tributária é, reforma sobre consumo, imposto sobre consumo, que é a introdução do imposto de valor agregado, que é o padrão de mais de 150 países no mundo, então a modernização da estrutura tributária brasileira, que eu repito, vai ser uma revolução a hora que estiver concluída. E a questão do imposto de renda é foco no trabalhador, que é quem paga imposto de renda hoje. Agora, a cobrança daqueles super ricos, uma pessoa que tem mais de R$100.000 de renda por mês, hoje está isenta de imposto, aí não faz o menor sentido. Né? Ministro, eu fiz uma conta de jornalista, eu ia falar conta de padaria, mas hoje em dia as padarias são tão sofisticadas que é injusto falar com ela. Então, vou fazer uma conta de jornalista aqui. Se a gente pega a quantidade que tem... o Jornal Valor Econômico conseguiu, por lei de acesso, uma tabela da Receita Federal mostrando por faixa de renda, sem dar o nome das pessoas, obviamente, quanto cada um pagaria a mais de imposto pela proposta que o governo mandou ao Congresso, que o Arthur Lira está relatando. E tem literalmente três pessoas que têm renda bilionária, que na minha conta, essas 3 pessoas vão pagar o imposto equivalente de entre 100 e 150 mil pessoas que vão ficar... É provável. É por aí mesmo? É isso mesmo. O país é tão injusto, Toledo, tão injusto. E olha, vamos ser claro aqui, né? O presidente Lula está no seu 3º mandato.
né? É a primeira vez que um governo dito progressista apresenta uma proposta para fazer o mínimo de justiça e tem gente reclamando. Essa proposta tinha que ser aprovada em 15 dias, na minha opinião, de tão justa que ela é. Porque é um absurdo. Você tem 141 mil brasileiros que vão garantir a isenção de 10 milhões e a redução do imposto de outros 5 milhões que ganham entre 5 e 7 mil. Então, são 15 milhões de um lado e 141 mil de outro. Essas pessoas, elas escapam do imposto de que maneira? E como é que vocês vão focar nisso? Como é que vai ser pegar essas pessoas que, de certa maneira, estão escapando de pagar imposto? Porque, por exemplo, tem gente que ganha... o assalariado paga muito imposto. Então, mas ao longo dos últimos 30 anos, foram sendo aprovadas leis que garantiam isenção daqui, isenção de lá, isenção de acolá. A pessoa rica olha para aquilo e vai distribuindo o seu portfólio de investimentos em torno daquilo que é isento. Aí chega uma hora que ele está com uma montanha de dinheiro e não está pagando nada de imposto. Nós já conseguimos taxar os fundos fechados, que eram aqueles fundos familiares que ninguém botava a mão, já conseguimos taxar os fundos em paraísos fiscais, os chamados fundos offshore, e agora nós estamos fazendo uma justiça seguinte, olha, esquece a pessoa jurídica, vamos pegar a pessoa física. Você tem mais de 1 milhão de renda por ano, você tem que pagar um mínimo de 10%. Se você paga 6, paga mais 4. Se você paga 8, paga mais 2. Se você paga 11, não paga mais nada. Agora, se você não pagar nem 10, que é o que uma professora de escola pública, que é o que um policial militar, que é o que um corpo de bombeiro paga, um bombeiro paga isso, uma pessoa que tem 1 bilhão, 100 milhões, 1 milhão por ano de renda, não paga nem 10 de imposto de renda. Repito, são 15 milhões de um lado e 140 mil de outro. Eu gostei mais dessa comparação, 3 versus 10 milhões. Aí você está pegando o ápice do absurdo. Esses três vão bancar quantas pessoas? Segundo... A padaria aqui, de 100 a 150 mil, mas eu queria depois... Não, mas a LAI foi apresentada pelo jornal Valor Econômico e a Receita Federal tem que ser estrita. Bom,